Música, cultura e ditadura militar. Bom, você deve estar pensando, o que tem uma coisa a ver com a outra? Tem muita. É que no programa de hoje nós vamos relembrar várias canções que marcaram época. Vamos falar também sobre a censura, de como era a vida de um jovem naquele tempo de repressão, naqueles anos de chumbo. Os nossos convidados para essa conversa de hoje são o compositor, cantor e humorista, menestrel do Brasil, Juca Chaves, que completa 50 anos de carreira. O jornalista Ivan de Seixas, que foi preso durante a ditadura militar quando tinha apenas 16 anos de idade. E recebemos também o sociólogo e professor da USP, a Universidade de São Paulo, Valdemir Caldas, que tem quase 20 livros publicados. E ainda vou conversar por telefone, direto de Londrina, no Paraná, com a professora de História, Sarita Maria Pieroli, que desenvolveu um projeto para falar da ditadura militar no Brasil através da música. E eu conto com a sua participação também. Envie sua pergunta, seus comentários para o nosso e-mail, entrevistarecord@recordnewstv.com.br. entrevistarecord@recordnewstv.com.br. Estamos ao vivo nos estúdios da Record News em São Paulo. Juquinha, Ivan, professor Valdemir, sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Bom, vamos começar aqui pelo Juca Chaves, que teve dificuldade. Começar pelos novinhos, pelos mais novos, assim. Sou eu. Os baixinhos. Começar pelo... Juca. Sim. Você teve problemas com a censura federal? Não, a censura teve problemas comigo. Isso então, desde que eu comecei a carreira. Na proporção da importância de cada censura que existe e existiu. O mundo já conheceu censuras religiosas, censuras militares, ditaduras militares, ditaduras religiosas, ditadura da comunicação. Mas eu comecei a compor no tempo em que não havia uma ditadura militar. Havia uma ditadura mais religiosa, você não podia falar certas coisas, os dogmas. Em cada coisa que você ia fazer havia sempre um cardeal lá do lado. Não sei se olhando para mim, olhando a menina bonita que lá estava do lado. Só sei que foi muito difícil. No tempo do Juscelino Kubitschek, ele foi muito simpático comigo. Havia a ditadura dos assessores. Ele gostou, o presidente Juscelino gostou daquela música que você fez para ele, do presidente Bossa Nova? Foi, ele tanto que gostou, mas não me queriam. Eu tive uma rejeição quando tentei cantar para ele a primeira vez. Que eu fiz essa música quando a Bossa Nova não existia. Vocês conhecem o presidente Bossa Nova? Vocês lembram dessa música? Mas não havia nem Bossa Nova. Aquilo veio depois. Foi em 58 que você fez, não foi 58? O editor Abril cometeu o chamado furo jornalístico errado. Quando Barriga, a gente fala. Meu Barriga, quando eles publicaram um documentário de todos os cantores da Bossa Nova, quando, na verdade, o nome Presidente Bossa Nova foi dado por mim, pela música que eu fiz ao presidente Juscelino Kubitschek, em 1957. 57, não 58, como eu disse. 57 eu comecei a compor, 56, 57. Era fazer Bossa Nova, eu sou de 38, exato. Como é que era? Lembra um pedacinho pra gente? Mesmo é ser presidente. Você falava do sorriso dele Nova também. Mesmo é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto basta ser tão simplesmente simpático, risonho, original. Depois desfrutar da maravilha de ser o presidente do Brasil. Voar da velha Cap para Brasília, ver a alvorada e voar de volta ao Rio, voar. E fui fazendo o presidente voar, que não foi o único que voa até hoje. Muito bem. Naquele tempo eu queria cantar para o presidente. Que ele falou, não foi o único que voa até hoje, assim, que voa bastante, né? Ele voa com mais mordomia, avião particular, é sempre melhor. Acontece que havia um assessor do presidente Juscelino, chamava-se Geraldo Carneiro, que era o poeta da corte. Ele, como confrade, não ia querer ver o outro mais bonito, mais jovem, que seria eu, no caso. Ele proibiu minha ida a Brasília. Eu fiz um soneto, que foi muito divulgado na época, São Paulo, 2 de julho, cordialmente, venho propor simpática excelência num nosso encontro na maior urgência no Palácio em Brasília. Anteriormente, já propus ao Carneiro, seu servente, que também, sendo autor por coincidência, não me levou temendo a concorrência, mas eu nunca desisto, presidente. E a mal da oposição que me recusa, quero e vou cantar lá na alvorada modinhas que inspirou minha linda musa. E após satirizar toda essa gente que anda por Bananal muito difusa, a cata de um cartório de presente. Não foi só essa. Eu fui cantar lá para o Juscelino
fiquei descalço. Ele também, quer dizer, sem sapato, ele estava de meia. E Ele que ficou não de era meia? furada, afinal era o presidente. E quem me relembrou todos esses fatos foi a filha dele, Maristela, que sempre encontro de tempos em tempos lá em Brasília. E eram uns bons tempos que eu cantava. Vou pedir ao presidente para pedir ao conselheiro, pedir para Israel Pinheiro um cartório de presente, sendo amigo dedicado do ministro da Fazenda, pretendo ser nomeado fiscal de imposto de renda. Um Olha romance com janela, a janela da tardinha, vou cantar uma modinha para Márcia e para Maristela. Isso foram as duas primeiras modinhas que eu fiz para Juscelino Kubitschek. Aí veio o primeiro problema, que eu fiz uma música chamada Brasil já vai à guerra, comprou um porta-aviões. Quando o presidente Está no YouTube, inclusive. Quem quiser pode ver no YouTube. Mas que ladrões. Mas que ladrões, comenta o Zé Povinho, governo varonil, coitado, coitadinho, do Banco do Brasil, quase faliu. A classe proletária na certa comeria, com as verbas gasta diária, em tal quinquilharia, sem serventia, porém há uma peninha de quem é o porta-avião. É meu, diz a Marinha, é meu, diz a aviação. Revolução. Quase deu uma revolução. Brasil, terra adorada, comprou um porta-aviões, 82 bilhões. Brasil, ó pátria amada, que palhaçada. Essa do regime militar, no tempo do... Isso que foi o Quando primeiro comprou o problema. porta-avião com Minas Gerais? Não? Isso deu o primeiro problema, Foi antes? porque o pessoal do CENIMAR, Serviço Nacional de Proteção, da Marinha, de Informação da Marinha, me marcou. Meu nome estava marcado porque houve um processo contra mim em uma prisão, a primeira que eu tive. Depois foi uma de ventre, depois novamente uma segunda prisão. Acontece que foi muito gozado, porque o juiz, na época, que eu tive sorte, caí na mão de um juiz, já com uma certa cultura, e ele então disse que se um jovem de 18 anos tem a capacidade de destruir um porta-aviões, como vinha no processo, então não precisa nem comprar a máquina de guerra, que não vale a pena. Muito bem, o tempo foi passando, fiz música para Jango, para o Jango Goulart, Constituição, Constituição, acabou-se que tormento, já temos o parlamento, falta o rei, que papelão, que papelão, que papelão. O canhão foi superado, pois Brizola com Machado foi fazer revolução, revolução, revolução. Foi as armas o gaúcho, mas o bispo deu repuxo e o Denis ficou na mão, que era o Marechal Denis, né? Ficou na mão, pois prendia todo mundo. O regime foi pro fundo, Marechal foi pra prisão, foi pra prisão, foi pra prisão. E o Brizola nem deu bola, o Jango botou cartola e acabou a revolução. E viva a Constituição. Na Constituição que eu participei, fiquei ao lado de Brizola, que eu considero o homem mais sexual da política nacional. Mais sexual? Copulou uma cidade inteira chamada Rio de Janeiro. Você entendeu? Aí, bom, com o Jango eu fiz aquelas sátiras na época. Dona Maria Tereza, diga seu Jango Goulart, lugar de feijão é na mesa, lá serve em outro lugar. O professor conhece as músicas. Conhece. Esse professor sabe tudo de música brasileira. Eu nunca vi, eu tenho o livro dele, um dos... Aliás, podia falar um pouco dos seus livros, são 18 títulos. 18 livros. Mas sobre música Tá com aí, qual que é aquele de 1970 que tem aqui? Alguém tem o livro aí? Está aqui. Mostra aqui, deixa eu mostrar aqui. Esse livro é ótimo, que fala justamente do que nós Valdemir estamos Caldas, falando. A Cultura Político-Musical Brasileira. Mostra aqui para quem eu mostro, hein? Política musical brasileira, aqui. Pode ser para essa câmera aqui? Opa, abaixar um pouquinho, por lado do reflexo. Aí. Reflexo. O que o senhor fala? Professor, o que você fala aqui? Então, aí eu faço uma trajetória da música popular brasileira na época da ditadura militar. E eu começo, na verdade, mostrando